Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá, vamos trabalhar hoje uma prática penal, vamos construir uma peça juntos da nossa série aqui de aulas de construção de peças, né? Essa aula focada para os nossos alunos da prática penal, né? Vamos lá, olha só, já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos, vamos para cima. Bom, vamos lá, vamos fazer uma peça hoje penal que ela é... Normalmente o aluno dá uma engasgada quando vai pegar ela, que é a chamada contra-razão de apelação. Mas, meus amigos, eu vou dizer para você, os alunos que fazem prova para concurso público, defensoria pública e exame de ordem, com certeza, né? Eu digo que se puder orar para Deus para que possa o examinador escolher uma peça, faça o pedido que venha a contra-razão de apelação. Por quê? Na contra-razão de apelação, diferente da apelação, aqui vai ser uma espécie de contestação. Lembra quando você fez na faculdade as contestações, né? A parte apresenta uma petição inicial, lá no âmbito civil, né? Faz aquela petição inicial e você tem que olhar para a petição inicial e ir rebatendo ponto a ponto, lembra disso? Isso seria uma contestação. Eu adorava fazer contestação pelo fato de que já está tudo ali. Ou seja, eu não preciso procurar teses. As teses já estão postadas no corpo da petição inicial. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós já temos as teses que foram recorridas. Se é um contra-razão de apelação, quer dizer que o meu cliente, o assistido da defensoria, ele foi absolvido, não recorreu à defesa e o Ministério Público recorreu. Beleza? E aí quer dizer que eu vou bater em cima do que o Ministério Público recorreu. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Pega a sua caneta e vamos riscando aqui, vamos marcar de amarelo os pontos principais que a gente precisa saber aqui desses pontos. João, 22 anos, né? De idade, 22, João, 22 anos. Se já tem 22 anos, não tem benefício de contagem de prescrição pela metade, né? Então, beleza. No dia 4 de maio de 2018, beleza? Caminhava com o adolescente Marcelo. Cada um deles trazendo consigo uma mochila nas costas. Então, estava o João e o Marcelo. Realizada uma abordagem por policiais, foi constatado que no interior da mochila de cada um deles, né, havia uma certa quantidade de drogas, razão pela qual elas foram de imediato encaminhadas, eles, né? Eles foram de imediato encaminhados para a delegacia. Realizado o laudo, né? O laudo de exame, né? De material entorpecente, constatou-se que João trazia 25 gramas de cocaína, acondicionada em 35 pinos plásticos. Quem trouxe aqui foi o João, né? Vamos botar aqui uma coisinha diferente para a gente poder diferenciar. São duas pessoas, a gente vê as condutas de cada um. Enquanto na mochila do adolescente, né? Que o Marcelo era adolescente, né? Então tem maior de 14 e menor de 18. Foram encontrados 30 gramas de cocaína. 30 gramas de cocaína, com a quantidade essa distribuída em 50 pinos. Beleza? Então os dois estavam com substância entorpecente nas suas mochilas. Após a oitiva das testemunhas em sede policial, na polícia ainda, foi juntado ao laudo e da oitiva do adolescente e de João, que permaneceram em silêncio. Beleza? Tranquilo? Direito de silêncio, permanecer em silêncio. Beleza? Beleza. Bem que não deveria ser realizado a oitiva do adolescente, né? Deveria ser encaminhado de imediato para a autoridade do juizado, da justiça competente, que é da vara de proteção, né, infância e adolescente, depende da nomenclatura do seu estado. Mas vamos lá, que permanece em silêncio. Com relação aos fatos, foram lavrados auto de prisão flagrante em desfavor do imputável, que é o João, e o auto de apreensão em desfavor do adolescente. Toda a documentação foi encaminhada aos promotores de justiça com atribuição. Beleza, então cada uma foi para a promotoria competente. Beleza, sem nenhum erro, tranquilo. Continuando. Ao promotor de justiça, junto à primeira vara de Maceió, Alagoas, órgão competente ofereceu denúncia em face de João, imputando a prática dos crimes do artigo 33 e 35, ambos do Código Penal,
com o aumento, ambos no Código Penal, não, perdão, ambos da Lei 11.343, né, Lei de Drogas, ambos com o causa de aumento do artigo 40, inciso 6. Lembre-se, falou tipificação, você corre no seu vademécum, olha a tipificação, vê se é isso mesmo, tá? Às vezes a prova já equivoca aqui, o examinador ele coloca até uma fundamentação diferente, uma tipificação diferente, e se você não confere, depois você não pode rebater, tá? Lembre-se, se tipificou aqui, tem que rebater lá na frente, tá? Mas como é o caso de contra-razões de apelação, fica tranquilo, o seu cliente vai ser absolvido, o assistido vai ser absolvido. Continuando. Foi concedida a liberdade provisória ao denunciado. Agora veja que nós ficamos só com o João, né? O adolescente foi para a vara competente. Aplicando essas medidas cautelares alternativas, diversas de prisão. Beleza? Lá o 319, se eu não me engano. Bacana. Após a notificação e a apresentação de resposta prévia, ou seja, ele apresentou resposta prévia, aqui na lei de drogas, né? Resposta prévia. E recebendo a denúncia, e da citação foi designada a audiência de instrução. Bacana. E julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, beleza. E essas confirmaram a apreensão das drogas, a apreensão de drogas em poder de Marcelo e João, bem como que eles estariam juntos, esclarecendo que não se conheciam. Opa, isso aqui é importante. Esclarecendo que não se conheciam anteriormente, então não tem associação, beleza? E nem tinha informações pretéritas sobre o adolescente e o denunciado. Bacana. Que é importante, quer dizer que não tinha aqui a ideia de associação criminosa. O adolescente ouvido disse que conheceria João no dia do anterior. Olha, conheceu João no dia anterior de sua apreensão e que nunca tinha visto antes ele vendendo drogas. Beleza? Então, tudo para quebrar essa associação criminosa. Vamos lá. Em seguida, a oitiva da testemunha de acusação e defesa foi realizado o interrogatório do acusado. Perfeito, tranquilo. Sendo que nenhuma das partes questionou o momento em que este foi realizado. Em seguida, ao oitiva testemunho da acusação e defesa, foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que nenhuma das partes questionou o momento em que este foi realizado. Perfeito. Tá? Seguiu a ideia do STF. Artigo 400 CPP, e o STF tem entendimento que o acusado deve ser o último a ser ouvido. Tá? Mesmo se você for na lei de drogas, e com certeza o Ministério Público deve ter questionado isso aqui na peça, na lei de drogas aponta que o acusado é o primeiro a falar, mas esqueça esse rito, o Supremo já disse, olha, todos devem seguir o CPP. O CPP fala que o réu deve ser o último a ser ouvido. Então, essa regra é aplicada para qualquer procedimento especial, inclusive drogas. Então, qualquer procedimento que você se deparar em que fala que o réu é o primeiro a ser ouvido, você fala, opa, ele tem que ser o último. Bacana? Sendo que nenhuma das partes questionou o momento que foi realizado. Na ocasião, João ele confessou, que o material que ele e Marcelo traziam seria destinado à ilícita comercialização. Então, ele confessou a utilização, o transporte da droga, né? Ele ainda esclareceu que conhecera o adolescente no dia anterior, de novo reforçando que eles não se conheciam, não tinha nenhum vínculo antecedente, não tinha nenhuma ânimos de associação, beleza? Que era a primeira vez, isso aqui é importante, tudo isso aqui você vai ter que mencionar na sua peça, com certeza. E que tinha a intenção de praticar o ato junto com o adolescente somente aquela vez, por objetivo de conseguir dinheiro para comprar uma moto. Foi acostado ao laudo de exame definitivo. Ó, isso aqui é um ponto importante, tá? Aqui apareceu. Mas nas provas, quando falar de droga, a prova estiver tratando de droga, tem que ter esse laudo preliminar e esse laudo definitivo, tá? Tem que constar na peça. Se não tivesse, tem que largar a falta de materialidade, tá? Lá no mérito. Pode suscitar preliminarmente a nulidade pela ausência e no mérito reforçar a ausência de materialidade. Bacana? Confirmando ao laudo preliminar foram os antecedentes criminais de João, onde constava uma anotação referente ao crime de furto, ainda pendente de julgamento. Opa, se ainda é pendente de julgamento, ele é presumidamente primário. Lembra disso, tá? Lembra disso, ele é primário. Ele não foi tratado. Ah, professor, mas tem um posicionamento do STF que tudo é... Não, tá? A gente não segue esse entendimento. A gente vai seguir o entendimento de que, com base na súmula 44, presunções de inocência, esse cara ainda é primário
e tem bons antecedentes, digamos assim. Ah, aliás, maus antecedentes, mas ele é primário. Bacana? Beleza? Continuando. O juiz, após a devida manifestação das partes, não, eu vou falar, ele tem maus antecedentes? Não. Na ideia, ao contrário do Supremo. Na verdade, ele é primário e tem bons antecedentes. Só teria maus antecedentes se tivesse transjugado a pena, entendeu? Então ele tem bons antecedentes e é primário. Bacana? O juiz, após a devida manifestação das partes, proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Em um primeiro momento, então ele absolveu o acusado do crime de associação para o tráfico por insuficiência de prova. Show de bola. Perfeito, juizão. Em seguida, condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, ressaltando que o réu confirmou a destinação das drogas à ilícita comercialização. Fato. Aqui não tem como a gente correr. No momento de aplicar a pena, fixou a pena base no mínimo legal. Show de bola. O mínimo legal é ótimo para nós. Reconhecendo mínimo legal, reconhecendo a existência de atenuante da confissão espontânea. Isso quer dizer que isso aqui já está na segunda fase, né? E aumentou a pena em razão da causa do amendamento do artigo 40, inciso 6 da Lei de Drogas, ok? O 40, inciso 6, trata de... Qual que fala? 40 fala... 6. Sua prática envolveu ou visar atingir criança ou adolescente, ou a que tenha por qualquer motivo diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, ok? Então ele queria a aplicação dessa causa de pena. E continua falando que aplicou a diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O que diz o 33, parágrafo 4º? O 33, parágrafo 4º vai tratar da chamada tráfico privilegiado. Diz assim o 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito, essa parte já caiu, não existe mais, desde que o agente seja primário e bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, beleza? Então nós temos aqui para ele todos os requisitos, ok? Ele é primário e bons antecedentes. Lembra que o processo dele está em andamento, então para a defesa não transitou julgado. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Restando a pena final em 1 ano, 11 meses e 10 dias e reclusão de 195 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Beleza? Cara, se parasse aqui seria uma boa apelação para a gente poder reclamar, para a gente poder resolver, né? Restando a pena final, então, 1 ano e 11 meses, né, de reclusão e 195 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Ah, já tinha falado isso, né? Beleza. Entendeu o magistrado pela substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Show de bola. Ele transformou em 2 restritivas. Bom, vamos lá. O Ministério Público, ao ser intimado pessoalmente, dia 22 de outubro de 2018, apresentou o recurso cabível. Bom, sentença é o recurso à apelação, não tem dúvidas nenhuma, né? Beleza? Em 25 de outubro de 2018, então ele foi intimado dia 22 e apresentou dia 25. 22, não falou dia, mas 5 dias aí está no prazo. Lembrando que só a Defensoria Pública tem prazo dobrado. O Ministério Público não tem prazo dobrado no âmbito penal. Acompanhando das respectivas razões, requerendo. Aí é a sacada. Como que você vai trabalhar a sua contra-razões? Em cima desses tópicos. Você vai fazer toda a estrutura da peça, endereçamento do juiz a cor, e aí fundamento do artigo 600, depois egrégio, igualzinho como faz uma apelação, egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Parará, contra razões de recurso à apelação, pequeno resumo, e aí eu vou fazer aqui, vou abrir os meus tópicos em cima dessas teses estabelecidas pelo Ministério Público. Olha lá, primeira tese dele, vou fazer uma listinha aqui para ficar legal, vamos soltar aqui, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, primeira, nulidade da instrução porque o interrogatório não foi o primeiro ato, como prevê a lei 11.000, você já falar aqui, abre o tópico explicar que, na verdade, o Ministério Público ditou na sua peça de apelação que ocorreu a nulidade da instrução porque o interrogatório... Aí você coloca embaixo. Todavia, o atual entendimento da Suprema Corte, ou se você não sabe que é do STF, você coloca dos tribunais superiores, essa é a sacada. Se você não sabe se é do STF ou do STJ, você coloca tribunais superiores, para você pontuar. É que o último ato da audiência deve ser a oitiva do acusado, interrogatório do acusado, pelo princípio da presunção de inocência. Beleza? Letra B.
condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, já que estaria agindo em comunhão de ações e desígnios com o adolescente no momento da prisão. E o artigo 35 da lei fala em reiteradamente ou não. Show de bola, você vai abrir o tópico para dizer isso, que o entendimento atual é que deve ter um ânimos de perpetuação da associação. Entendeu? Então, esse reiteradamente ou não já tem uma outra interpretação. Beleza? Vamos continuar. Aumento a pena base em relação ao crime de tráfico diante das consequências graves que vem causando à saúde pública. Isso aqui é bis e idem, viu, gente? A tipificação do crime, o que o tráfico protege, o bem jurídico protegido é a saúde pública. Então, eu não posso pedir novamente que seja considerada a saúde pública como causa de aumento de pena, da pena base. Aí eu estou utilizando a saúde pública duas vezes, para tipificar o crime e para aumentar a pena base. Isso é o quê? Bis e idem, não pode. D. Afastamento da atenuante da confissão, já que teria sido parcial. Não interessa se for parcial, total, ou se ele apresenta uma excludente de licitude. Tudo é válido, tudo é contado como excludente. Letra E. Afastamento da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, independentemente de condenação pelo crime 35, considerando que o réu seria portador de maus antecedentes, já que responde à ação penal imputada como crime de furto. Lembra-se, se responder ou não responder, ele é primário para fins de defesa. Lembra, você está defendendo, você não está acusando. Beleza? F. Aplicação do regime fechado diante de natureza hedionda do delito de tráfico. Eu posso, hoje já tenho entendimento do Supremo que eu posso, ele pode ter regime até aberto, como é o caso. Tá? Afastamento da substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade por civil direito, diante da vedação do artigo 33, parágrafo 4º. Já o acusado, beleza? A letra G seria essa última tese. Aí vamos lá. Já o acusado e a defesa técnica intimados do teor da sentença mantiveram inércia, não demonstrando interesse inquestionável. O magistrado, então, recebeu o recurso do Ministério Público e intimou no dia 5 de novembro de 2018, segunda-feira, sendo terça dia útil em todo o país, você, como advogado, João, a apresentar a medida cabível, com base nas informações e na situação e da hipotética e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus em base de declaração no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Bom, se ele foi intimado na segunda, deixa eu fazer esse prazinho aqui. Novembro era segunda, perfeito? Então começa a contar na terça. Terça era útil? Sim. Então vamos lá. Terça, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 10 cai no sábado, perfeito? Então prorroga para o dia útil subsequente. Domingo, 11, segunda, 12. É isso? Acho que é isso, né? Vamos fazer um quadrinho aqui. Terça, quarta, eu mais contar, quinta, sexta. Eu vou fazer. Pessoa. Bem que no dia da prova você vai fazer automático, fica tranquilo, tá? Estou fazendo aqui só para a gente poder visualizar. Bom, se for no dia 5, na terça, foi dia segundo, foi 5. Então a terça vai ser 6, quarta, 7, quinta, 8, sexta, 9, sábado, dia 10, que morreria o prazo. 5 dias para interpor o recurso. Como sábado é dia inútil para o processo, prorroga para o dia útil subsequente, ou seja, segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018. Então esse é o nosso prazo final, segunda-feira, dia 12, ela deve constar na sua peça. Beleza? Vamos trabalhar? Vamos montar a peça? Vamos lá. Endereçamento para o juízo que propôs a decisão, o juiz ACO. Excelentíssimo ou excelentíssimo senhor doutor. Professor, precisa colocar doutor? Não precisa, viu, gente? Vou colocar senhor juiz de direito ou união. Mas é uma praxe que a gente faz, né? Que vai no ritmo. Juiz de direito tem vara. Falou vara? Primeira vara criminal de Maceió, Alagoa. Da primeira vara criminal de Maceió, cidade linda.
Passei, minha lua de mel foi em Maceió. Alagoas. Ficamos num hotel lá, top da galáxia, de frente para o mar. Experiência maravilhosa de vida. Tem que voltar lá com a esposa. Aí vamos colocar aqui. Aí vou ter que desmontar aqui, que senão vai ficar dobrado. Fica horrível. Não gosto disso aqui. Deixa eu mostrar aqui para a guia anterior. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu quebrar aqui. Então vamos lá. Já fiz aqui mais ou menos a estrutura dela. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. A primeira vara criminal de Maceió, Alagoas. Eu gosto de sempre encaixar alto. Tá? Para ficar bem destacado. Altos, número tal. Pode fazer emendadinho aqui, não precisa colocar espaço 5 linhas, pode ir direto já, viu, gente? Antes eu falava, pula 5 linhas, escreve... Não, pode colocar altos, João aqui direto, tá? Já venho acompanhando os espelhos de resposta, os examinadores não têm descontado isso, tá? Não tem descontado, e na verdade não desconta ponto, né? E também não tira ponto seu, tá? Já devidamente identificado nos autos do epígrafe, vem por intermédio do seu fiel advogado. Procuração anexo com o fundamento no artigo 600 do CPP. Aí tem que errar, não pode errar, tá? O fundamento do artigo 600 do CPP, tá? Isso aqui vai aparecer no escolha de resposta. O artigo 600 do CPP vem apresentar... apresentar ou interpor, professor? Pois é. Aí tem uma briga doutrinária, alguns falam apresentar, outros falam interpor, porque ele é um recurso, mas eu estou fazendo... Porque, na verdade, tecnicamente falando, é apresentar. Por quê? Quem interpõe o recurso é o Ministério Público. Eu estou contrarrazoando, ou seja, estou dentro do recurso dele, rebatendo o recurso dele. Então, por isso que estou apresentando as minhas contrarrazões ao recurso dele. Mas também isso aqui é sexo dos anjos, viu, gente? Porque o examinador não vai descontar de você isso, tá bom? Vem apresentar contrarrazões de apelação ao apelo interposto pelo Ministério Público. Requer, após o juízo de prelibação, que seja recebida, você pode até tirar essa parte aqui, requer que seja recebido e encaminhado as ações em anexo ao tribunal competente. Né? O juiz de prelibação, por quê? O juiz ACO, você sabe, ele realiza a contagem do prazo, ele analisa os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, ele faz tudo isso daí. Tá? Diferente do processo civil, que não existe mais esse juiz de prelibação no juízo ACO. Temos aqui pé de deferimento, não tem juízo de retratação, lembra disso? Juízo de retratação, você só pede no agravo e execução e no rese, tá? Temos aqui pé de deferimento, local e data, OAB. Você vai pular uma linha, outra linha você pode colocar peça de razões. Não precisa colocar espaço. Tem alguns alunos da nossa mentoria que pula 10 linhas. Gente, esquece isso, estética, tá? Esquece, senão assim, mas fica mais bonitinho, esquece isso. Antes também eu tinha isso, eu também evolui muito com a prova da OAB, tá? Evolui muito porque você vai acompanhando os espelhos de resposta. Você vai ver que o examinador, ele não, se você não tiver no gabarito, ele só vai corrigir. Por isso que a peça e as questões não é subjetiva. Tem alguns professores que falam, é questão subjetiva. Não é subjetiva, a questão é dissertativa, porque o critério de análise é objetivo. Porque se você não colocar o artigo 600 aqui na sua pecinha bonitinho, você não vai pontuar. Mas é subjetivo, tá? Na sua cabeça, pois é, mas se tiver no espelho de resposta, o artigo 600 pontuando 0,10, se você não colocar aqui, você não pontuará. Então, por isso que é uma prova dissertativa com critérios objetivos. Beleza? Peça de razões, vamos lá, peça de razões, e você vai pular uma linha, ficou esquisito que fiquei com letra minúscula, vamos colocar letra maiúscula. Pulou uma linha, e aí vamos fazer a parte do primeiro bloco da peça de razões. Já vou fazer aqui e já apresento, peraí. Vamos lá, então começando a peça de razões, eu coloco Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, beleza? Tranquilo? Autos de origem, primeira vara criminal de Maceió. Professor, eu coloco vara de origem? Pode colocar. Professor, eu gosto de colocar primeiro o recorrente. Pode colocar, aqui não tem problema, tá? Aqui não tem nenhum padrão a ser seguido, tá? Mas tem que colocar essas informações. De onde veio, quem são as partes, tá? E aquela exaltação ao tribunal. Tá? Recorrente, cuidado que o recorrente aqui não é o João, tá? É o Ministério Público. O recorrido é o João, tá? Porque normalmente a gente está tão treinado a colocar o recorrente, o réu, e aí aqui pode dar uma engasgada, tá? Fique atento. Com a lei da Câmara, nobre. O professor gosta de colocar em outra linha. Pode ser, mas lembre-se, tem que economizar linha, gente.
tá? Tem que usar linhas. Vamos lembrar disso que eu estou dizendo para vocês. Bom, dos fatos, aqui eu gosto de fazer assim, ó, dos fatos. É legal que você faz um parágrafo e faz o resumo. Trata-se de contra-razões de recurso interposto pela defesa em detrimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, em desafio à sentença exarada pelo juízo ACO, em que se discute pontos que foram atingidos pela decisão desse juízo. Veja, eu não entrei em detalhes, não. Recurso esse que ao final não deve prosperar e deve ser julgado improvido. Pronto. Ah, professor, você não... Lembre-se, quando você começar a desenvolver cada bloquinho, cada tese, você vai ter que estabelecer o que é esse resuminho. Bacana? O que é agora o próximo passo? Vamos pegar a letra A, que está lá na tese do Ministério Público, e vamos colocar aqui no nome da minha primeira tese, eu vou colocar o tópico, e aí eu vou desenvolver embaixo. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. Sempre trabalhar em 3 blocos, cada tópico, tenta fazer isso na sua cabeça, 3 blocos. O primeiro bloco é a premissa maior, que a gente vai olhar para a questão e reportar. Entendeu? Você tem que fazer esse link, eu falo esse link. Porque quando você traz esse pequeno recorte de 2 linhas, você já dá um gatilho para você escrever embaixo. Olha lá. E depois, no segundo parágrafo, o fundamento, e o terceiro você fecha. Olha lá. Olha como eu escrevi. Tópico. Nulidade de instrução porque o interrogatório não foi o primeiro ato, como prevê a Lei 11.343 de 2006. Isso eu copiei lá do enunciado. Aí eu coloco. O Ministério Público apontou que a audiência não seguiu o rito especial da lei tal. E por isso deve ser reconhecida nulidade de instrução e, consequentemente, da sentença. Ponto. Pronto. Resumi. Podia até ser mais, até enxuto, mas fiz um gatilho, entendeu? Aí vem embaixo. Em que pese tal fato, o artigo 57, isso é importante, eu tenho que ir lá na lei de drogas e achar esse rito mesmo, tá? Como ele me deu a dica, eu vou lá e olho e coloco aqui na minha peça. Prevejo o interrogatório como o primeiro ato da instrução, aí eu tenho que explicar. A realização do mesmo como o último ato da audiência de instrução não gera nulidade, pois atualmente a jurisprudência dos tribunais superiores vem defendendo a adequação do rito da lei de drogas àquele previsto no Código de Processo Penal. Opa, faltou aqui. Artigo 400 do CPP. Possibilitando a realização do interrogatório como o último ato no interesse da defesa. Podia colocar aqui no final, conforme o artigo 400 do CPP. Não haveria, então, fechei. Fundamentei e vou fechar. Não haveria, então, nulidade. Ademais, todo requerimento de nulidade depende de demonstração do prejuízo e da alegação em momento oportuno. Bom, aqui são 2 fundamentos que eu poderia colocar aqui também, né? Que nulidade tem que falar na hora certa, de demonstrar o prejuízo. Isso quando a acusação, né? Quando a defesa a gente não demonstra, fala que tudo dá prejuízo. E no momento oportuno, beleza? No caso, no momento algum, o Ministério Público questionou ou requereu que o interrogatório fosse realizado por primeiro ato. Logo, não poderia agora, em apelação, buscar a nulidade da instrução. Pronto, fechou. Ah, eu posso pedir condenação? Não, só isso. Já rebati. Inclusive, eu podia até pegar lá no texto da matéria, ele fala o seguinte, né? Em primeiro momento absolveu, não, mas assim um pouquinho. O João confirmou o material, não. Informações pretéritas esclarecendo que não conhecia. Em seguida, a oitiva da testemunha de acusação, foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que nenhuma das partes questionou no momento em que esse foi realizado, em que este foi realizado. Veja, eu repliquei aqui embaixo esse trechinho, né? Que ninguém falou, todo mundo ficou quieto. Beleza? Fechou o tópico. Vamos partir para o próximo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui seria uma questão mais doutrinária esse tópico, tá? Então, às vezes, doutrina a gente fica meio... Porque a gente não acha o artigo, né, para poder bater, que é doutrina. Então, vamos conhecer já esse tópico para ficar esperto. Quando a prova, o examinador, vir com esse papo de que o 35 tem que ter... que a lei fala friamente, reiteradamente ou não, isso é verdade, você vai ter que colocar o seguinte fundamento doutrinário, tá? Não precisa colocar o nome doutrinador aqui, mas você vai dizer isso a respeito que a doutrina e a jurisprudência
dos tribunais superiores têm entendido assim. Pronto. Olha o início que eu coloquei, né? O Ministério Público apontou que o recorrido deveria ser condenado pelo crime de associação para o tráfico, já que ele estaria agindo em comunhão de ações e designo com o adolescente no momento da prisão. O artigo 35 fala em reiteradamente ou não, X condenado. Aí eu expliquei. Em que pese o artigo 35 da Lei de Drogas afirme que haveria associação com duas ou mais pessoas associarem para a fim de praticar reiteradamente ou não crimes previstos na lei, é pacífico o entendimento doutrinário, olha lá, e jurisprudencial, no sentido de que o crime de associação não se confunde com a prática de tráfico por dois agentes, o crime de associação não se confunde com a prática de tráfico por dois agentes em comunhão de desígnios. Uma coisa é associação, outra coisa é tráfico, tá? Uma coisa é o tráfico, uma coisa é as pessoas uma coisa é a associação para traficar e o crime de tráfico em si praticado por mais de um agente. Para a associação do 35, é necessário para a condenação que fique demonstrada a existência de uma conduta permanente por parte dos agentes. Para o 35. Uma coisa é duas pessoas traficando, uma coisa é essas pessoas já estarem associadas para participar do tráfico, cometendo crime de tráfico. Beleza? Então é necessário que demonstre a existência de uma conduta permanente por parte do agente. Então é importante você citar isso na sua peça. Ainda que esses efetivamente só venham a praticar um crime de tráfico. No caso, os policiais disseram que não conheciam, aí eu vou lá para a questão. Realmente os policiais disseram que não conheciam o João e nem Marcelo, destacando que não tinham informações pretéritas sobre o vínculo deles. Isso é verdade, eu coloquei. Com o tráfico de drogas. Isso eu coloquei lá, o fundamento da questão eu coloquei. Da mesma forma, tanto o João quanto o Marcelo também asseguraram que se conheceram no dia anterior ao dia da prisão em flagrante. Não havendo relação de estabilidade e permanência. Essas duas palavras vou botar até em verde. Tem que colocar isso aqui na prova. Estabilidade e permanência. Dessa forma, deve ser mantida a absolvição. Beleza? Letra B, já era, vamos avançar. Vamos lá, aqui a gente já estaríamos entrando na dosimetria da pena, né? Nessa terceira parte da peça, né? Aqui a primeira peça, a letra A seria, essa aqui seria uma preliminar de mérito, né? Essa aqui seria já o mérito em si, e essa aqui seria já a dosimetria da pena, né? A parte subsidiária de mérito. Bom, aqui é tranquilo. Você já sabe, quando chegou na parte de dosimetria da pena, não precisa gastar tanta energia, tá? Já faz um tópico só, se for caso um parágrafo só de ponta a ponta e já mete a premissa maior, a premissa menor e fecha. Olha lá. O requerimento do Ministério Público quanto... Professor, esse enunciado aqui, é só copiar o que estava lá em cima. Eu posso fazer diferente? Posso colocar da pena base? Pode, não tem problema nenhum, tá? Só que essas informações, saúde pública, tem que estar tem que estar na dissertação. O requerimento ao Ministério Público quanto ao aumento da pena deve ser afastado, já que os argumentos do Ministério Público são abstratos. Isso aqui é uma palavra-chave, tá? Abstrato. Não valência de peculiaridade da hipótese. Ademais, argumentar em violação à saúde pública representa bis idem, já que este já é o bem jurídico protegido pela norma penal, pela lei de drogas. Poderia colocar isso até pela lei de drogas, pela lei de drogas. Pronto, fechou. Beleza? Abstrato, tá? Tudo que é abstrato aqui foge do concreto, não dá para aplicar a pena base. Evoluindo, vamos evoluir, vamos anotar aqui a próxima peça. A letra D, o Ministério Público pediu o afastamento da atenuante da confissão, já que tinha sido parcial. Aí você vai abrir. No tocante à atenuante da confissão, incorreto o requerimento do Ministério Público, órgão ministerial. Durante muito tempo, houve controvérsia sobre o reconhecimento ou não da confissão parcial qualificada como atenuante. Pacificando essa questão, o STJ editou a súmula 545. Pode anotar ela aí, grifa ela, marca no seu VAD, prevendo que sempre que a confissão for valorada pelo magistrado na sentença, deverá ser reconhecida na redução em razão da atenuante do 65.3d do Código Penal. Na situação apresentada, o juiz valorizou o fato de que o réu disse que o material seria destinado à ilícita comercialização. Isso é verdade. Tanto é que o juiz condenou ele, não condenou? Condenou, porque ele falou, ele não confessou? Confessou que a droga era utilizada para ele, sim ou não? Aquele para tráfico, sim ou não? Sim. Se o juiz utilizou na sua sentença, isso está escrito no enunciado, quer dizer que ele merece o 545, a súmula, a aplicação da atenuante. Entendeu? Então quer dizer que, mesmo sendo parcial, mas como o juiz
utilizou dessa confissão para condenar, eu posso suscitar, posso requerer a atenuante da segunda fase do artigo 65 da confissão. Beleza? Tranquilo? Vamos evoluir. Vamos lá. Aqui, o afastamento da causa de diminuição do 33, parágrafo 4º, independentemente da condenação do 35. Olha só. Curtinho, direto. O fato de responder a ação penal por crime de furto, sem condenação definitiva, eu podia colocar o Ministério Público requereu, mas lembra, aqui é a parte final, aqui é só rapidão para já colocar na sequência e fechar. O fato de responder a ação penal por crime de furto, sem condenação definitiva, não justifica o conhecimento de maus antecedentes, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade. Esse princípio eu tenho que colocar, tá? Eu podia colocar presunção de inocência também. Para alguns, presunção de inocência. Ok? Inocência. Poderia ser aplicada por analogia à súmula 444, isso aqui é bacana, sempre tem que colocar essa súmula aqui, tá? Que diz que as ações em curso não podem justificar a incrementação da pena base em razão de um suposto maus antecedentes. Bacana? Diante disso, deve ser mantido a sentença incólume. Beleza? Tranquilo? Mas ainda não ficou legal, deixa eu ver aqui. Vamos acrescentar aqui o artigo, né? Se eu mencionei princípio constitucional, se está na Constituição, vou marcar. Artigo 5º, LV2. Isso, LV2, deixa eu conferir aqui. LV2. Isso. Esse meu óculos está ruim. LV2, bacana. Da CF/88. Beleza? Agora sim, agora ficou bonitinho. Falei de fundamento constitucional. Se tiver artigo, coloca. Tá? Se não, escreve o princípio. Se puder colocar o princípio e o artigo, melhor ainda. Avançando, vamos para o próximo tópico. Finalizando, vamos lá, aplicação do regime fechado, e pediu fechado, porque é natureza hedionda, né? Eu vou dizer que, em consequência, deveria ser mantido o regime aberto, aplicado não somente diante do entendimento do STF, de que o crime do artigo 33, parágrafo 4º não seria de natureza hedionda, mas também porque, mesmo se fosse a previsão do artigo 2º, parágrafo 2º da lei de crimes hediondos, é inconstitucional por violação da individualização da pena. Então, eu tenho dois fundamentos. Uma, eu vou dizer que, olha, já tem posicionamento do Supremo que eu posso ter regime aberto, tá? E a outra, se não assim o fosse, eu tenho que o próprio artigo 2º, parágrafo 1º da lei de drogas, ele é inconstitucional por ferir o princípio da individualização da pena. Então, eu coloquei dois fundamentos. Não é hediondo o tráfico privilegiado, tá? Não é hediondo o tráfico privilegiado. E, além disso, ele feriria o princípio da individualização da pena. Bacana? Tranquilo? E além disso, o parágrafo 5º introduzido, artigo 5º do artigo, ou melhor dizendo, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, introduzido pelo pacote anticrime, afasta a hediondez do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Beleza? Então tá bom, tá aí. Eu tenho três fundamentos para o regime. Eu posso falar que ele não tem natureza hedionda, não tem natureza hedionda por causa do Supremo. Depois eu vou falar, se assim não fosse, a lei de drogas é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. E além disso, o parágrafo 5º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais estabelece que não é hediondo o artigo 33, parágrafo 4º. Bacana? Agora ficou bonito na foto. Letra G, afastamento da substituição da pena privativa de liberdade pelo restritivo de direito. Aqui já é outro posicionamento também do Supremo, tá? O Supremo ele julgou que é possível sim que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade pelo restritivo de direito, pelo fundamento da violação ao princípio da individualização da pena, tá? Então o STF considerou inconstitucional
essa vedação trazida pelo artigo 33, parágrafo 4º. Tinha esse trechinho lá que falava que era proibido. E o Supremo falou assim, não é proibido. Inclusive, o próprio Senado Federal editou uma resolução dessa decisão, tá? É importante colocar essa resolução também. Suspendendo a eficácia de tal expressão. É a expressão que fala da vedação. Beleza? Pedido, conhecimento e provimento, conhecimento e improvimento, né? Pedido de improvimento do recurso, lembra? Tá ao contrário, pede conhecimento das suas razões e o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença incólume. Só uma correção que eu falei que era 5 dias, mas na verdade são 8 dias a prazo de contra-razões de apelação, tá? O artigo 600 fala que são 8 dias. Então, fazendo o cálculo novamente, não vai dar que eu falei que ia dar 22, né? E sim 13 de novembro, que eu coloquei aqui embaixo. Cadê? Já apaguei? Cadê? Tava aqui, eu coloquei aqui. Cadê? Eu coloquei aqui. Não, coloquei, apaguei. Enfim, coloquei, mas apaguei. Pois é, enfim, fazendo o cálculo aqui. Se é novembro, terça-feira, nós colocamos terça-feira. A terça-feira é dia 6, né? Aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, peraí. É isso. Isso. Agora sim. Agora eu coloquei bonitinho aqui. Olha só. Se ele foi intimado dia segunda, dia 5. Então começa a contar de terça, 6 do 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 de novembro é o prazo fatal desse recurso. Aliás, dessa contra-razões de recurso de apelação. Beleza? Bom, que eu fiquei atento aqui. Eu vi no final aqui. E fiz minha contagem certa. Tá aqui, 13 de novembro é a data final dessa peça. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e sempre quer. Tchau, tchau.